Ronda da Cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando para mais uma edição do Ronda da Cidade, edição desta sexta-feira. Muita informação a partir de agora, os fatos policiais. Vamos então aos destaques de hoje. Jovem morre em confronto com a polícia em Jaguaré. Também em confronto com a polícia, homem morre no quilômetro 41, Nestor Gomes, em São Mateus. Primeira-dama lança o projeto Borboletas no município mateense. Polícia descobre esquema de venda de medicamentos sem nota em Itapemirim. Polícia age rápido e prende suspeitos de furto em Marilândia. Você vai ver estes e outros destaques agora, aqui no Ronda da Cidade. Muito bem, você ligado aqui no nosso Ronda, aproveite, inclusive hoje também vou trazer, a polícia prendeu um homem, um jovem, que esse homem matou um jovem em um bar em Linhares. Daqui a um pouquinho a gente traz essas informações com o Will Souza, os detalhes também desta ação, já aqui no Ronda da Cidade. Eu quero chamar a sua atenção para o nosso WhatsApp. Aqui, ó, palma da mão, nosso WhatsApp na tela, 998025047, é o nosso canal interativo. Daqui a pouco tem alô para a turma, para você que assiste a gente, espalhado por esse estado bonito do Espírito Santo, né? Hoje é sexta-feira, gente, é sexta-feira, muita informação a partir de agora, vamos trazer dados para você, informação. E olha só, gente, como a gente fala de sexta-feira, né? Cuidado redobrado, hein, se você for sair para viajar, já começa falando já no comecinho do programa de hoje com relação a isso, cuidado nas estradas. Pois é, o tempo firmou um pouco, né, depois de muita chuva durante essa semana, o tempo firmou um pouquinho nesta sexta-feira na região sudeste, região norte do estado do Espírito Santo. Bem, já as primeiras notícias, a gente vai trazer a informação de um homem que morreu em confronto com a polícia em Jaguaré e também um jovem morreu em confronto com a polícia no quilômetro 41. Já a gente vai falar sobre esse caso. Mas antes disso, eu quero destacar para você o nosso site, sinoticias.com.br. As principais notícias do estado do Espírito Santo aqui, olha. Olha aqui, onde o Espírito Santo vai instalar radares para prever chuvas intensas. Legal isso aqui, viu? Polícia Federal apreende cerca de 8.000 cigarros contrabandeados no Espírito Santo. A gente traz para você, olha, outro detalhe, ex-policial militar é preso por extorquir comerciante no Espírito Santo. Opa! Olha aqui embaixo, muro desaba em Cariacica durante fortes chuvas também. As chuvas atingindo todo o estado do Espírito Santo e causou transtornos em muitas cidades capixabas, viu? Muitas cidades. Se não teve uma tragédia, mas teve um excesso de água nas ruas, invadiu casas também, no caso de Rio Bananal, aquela tragédia que acabou matando uma criança de apenas 10 anos de idade, viu? E muitas ruas alagadas, em Guriri, então, olha, muitas ruas alagadas, ainda chuva por lá. E você pode acessar o sinoticias.com.br, que é o seu jornal online, tem tudo por lá, todas as informações por lá, viu? Fique à vontade. Muito bem, deixa eu falar para você que está ligado aqui no nosso Ronda da Cidade de um caso em Jaguaré, zona rural de Jaguaré, em que um homem foi morto em confronto com a polícia. O que acontece? Antes do VT, eu quero destacar para você, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Douglas Calço, já falou, se houver uma operação policial e o investigado, ou o suspeito, ou o acusado tentar revidar, a polícia vai revidar de forma letal. Você sabe o que é isso? Já entendeu o que é isso? Isso é um comando da Polícia Militar, já informou, se tentar revidar contra os policiais vão revidar de forma letal. Então, bem, uma ação policial para estar preso. Para e fica preso. Enfim, fica quieto, prende. Vai trocar tiro com a polícia, já tem essa ordem também? Imagina, você acha que o policial vai levar um tiro tranquilo com a arma na cintura, né, pistola, calibre 12, enfim, fuzil, nas mãos, e o cara lá com a arma vai atirar, o policial não vai revidar? Vai revidar, gente. E tem que revidar. Sou contra a violência, lógico. Sou contra a violência, mas numa situação dessa, imagina, o cara está lá para fazer com que a segurança seja a prioridade no estado do Espírito Santo e o elemento com a arma na mão, pistola, geralmente essas armas são potentes também, vai atirar contra os policiais, vai dar ruim.
vai dar ruim, é melhor se render. Foi o que aconteceu. O jovem que foi morto lá em confronto com a polícia já tinha passagem em polícia. Ele é acusado de ter praticado a chacina em Vila Valério, matando 4 pessoas da mesma família. Era chefe do tráfico de drogas na zona rural de Jaguaré. Este homem aqui que você está vendo na tela, esse homem aqui, ó. Ele é considerado um chave, inclusive perigoso para a polícia, um homem perigoso, uma ficha extensa criminal. Este homem aqui, bem, quando a polícia encontrou o carro dele, que ele estava no Corolla, a polícia já estava monitorando, ele estava num Corolla, a polícia foi cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão a foragidos e outros mandados também. Mas quando os policiais estavam retornando para o centro de Jaguaré, eles viram um carro que esse homem costuma dirigir. Foi dada a ordem de parada, ele não parou, houve confronto e acabou morrendo. Vamos saber com mais detalhe na tela. Um homem de 30 anos, identificado como Isaac da Silva Santos, conhecido como Biza, foragido da justiça, morreu em uma ação policial que tinha como objetivo prendê-lo. Ontem, na comunidade de Barra Seca, zona rural de Jaguaré, Biza era apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico de drogas na comunidade de Fátima, em Jaguaré, e como principal suspeito da chacina que matou 4 pessoas da mesma família em 2022 em Vila Valério. Segundo o delegado Eric Lopes Esteves, titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, policiais civis e militares da 18ª Companhia Independente, em ação coordenada no âmbito da Operação Tolerância Zero, que mira suspeitos de homicídios na cidade, foram às ruas ontem para cumprir um mandado de prisão, mandado de internação e 4 mandados de busca e apreensão. Quando os policiais estavam retornando para o centro de Jaguaré, eles viram um Corolla utilizado por Isaac. Foi reconhecido pelos policiais militares. A equipe militar fez a sinalização de parada para abordagem, porém, o foragido optou pelo confronto, que acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos e morreu. É o que eu acabei de falar, né? Vai revidar. Você viu o estado do carro como ficou? Um Corolla que ele estava usando já no tráfico de drogas. O Corolla até caiu num barranco também. Ele não resistiu aos ferimentos, este homem, e acabou morrendo, viu? Eu digo para você, um jovem, essa é a verdade, um jovem, um garoto que teve a vida interrompida precocemente devido ao tráfico de drogas, que eu sempre falo aqui no Ronda da Cidade, não leva ninguém a lugar nenhum. E uma ação desta, parecida também, só que foi no quilômetro 41 Nestor Gomes, também um homem morreu por lá. Um homem morreu por lá no confronto com a polícia. Houve uma denúncia de tráfico de drogas, a polícia foi então até o local devido à denúncia, 2 homens, e um deles trocou tiro com a polícia e acabou morrendo na tela. Foi durante o policiamento preventivo no distrito de Nestor Gomes, quilômetro 41, zona rural de São Mateus. A equipe recebeu denúncia de homens armados comercializando entorpecentes em um imóvel abandonado. No momento da aproximação para a averiguação, houve confronto armado. Os policiais foram recebidos a tiros que revidaram. Um homem foi baleado e um outro preso. O jovem ferido foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu e acabou morrendo. Durante a operação, foram apreendidos buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack, um revólver e uma pistola, munições, carregadores. O homem detido e o material foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia em São Mateus. Então, né? E o ferido não resistiu e acabou morrendo. Mais um garoto, mais um jovem com a vida precoce e interrompida devido ao tráfico de drogas. São exemplos que a gente tem falado aqui, garotada. Saia do crime, saia do tráfico de drogas. Ah, dinheiro fácil e vida curta. Essa é a pura verdade. Dinheiro fácil e vida curta. Olha só, a polícia descobre, presta atenção nessa informação aqui, um esquema de venda de medicamentos sem nota fiscal em Itapemirim. Eu vou te falar, esse estado, esse Brasil, olha aqui a quantidade de medicamentos apreendidos. E olha, eu digo uma coisa, e o remédio está caro demais. Na tela. Uma grande quantidade de medicamentos foi apreendida durante a ação policial. Muitos dos remédios eram do mesmo fabricante e de alto valor comercial. O material estava em imóveis ligados a 2 homens, que acabaram presos. Além de medicamentos, outros produtos sem comprovação de origem também foram encontrados. Nenhum dos itens tinha nota fiscal.
As investigações já acompanhavam uma sequência de furtos registrados na localidade de Córrego do Ouro. A partir desses levantamentos, os policiais chegaram aos endereços onde os produtos estariam sendo escondidos e vendidos de forma irregular. Segundo a polícia, os medicamentos eram vendidos por valores muito abaixo do mercado. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi a grande quantidade de remédios iguais, o que reforça a suspeita de furto ou desvio em maior escala. Durante a ação, os suspeitos não conseguiram apresentar documentos que comprovassem a origem dos produtos. A polícia informou ainda que os dois já aparecem em outras ocorrências, principalmente ligadas a crimes contra o patrimônio. Bem, a polícia está aí, né, para fazer e investigar e identificar e prender pessoas que praticam crimes. Em Colatina, Rua Avenida das Nações foi interditada pela Defesa Civil Estadual. Olha aqui olha o barranco aqui, gente. Rua das Nações, em Colatina. Mas quem vai trazer os detalhes é o colega da Rádio Massa, em Colatina, o Fabrício Félix, na tela. Colatina Velha, em Colatina, está parcialmente interditada após vistoria da Defesa Civil Estadual solicitada pela Prefeitura de Colatina devido a deslizamentos na encosta, nas proximidades do posto Girassol. O trânsito funciona temporariamente em mão única, no sentido centro BR-259. Motoristas que vêm da BR não podem acessar a avenida pelo posto Beira Rio. A rota alternativa é a Avenida Prefeito Luiz Oem, também conhecida como Avenida Beira Rio. A medida preventiva visa garantir a segurança da população. 10 pessoas seguem desalojadas no município. E de acordo com a Climatempo, a tarde em Colatina será com temporal e noite chuvosa. De Colatina, Fabrício Félix. Pois é, né, gente? Que coisa, hein? Rapaz, a chuva ainda vai atingir ainda Colatina, segundo o Instituto de Meteorologia. Você viu também a avenida, né? Interditada a princípio, para evitar uma tragédia pior, né? Um acidente, uma coisa nesse sentido, viu? Olha só, a polícia também, deixa eu trazer para você essa informação aqui, olha, a polícia agiu rápido e prendeu o homem acusado de furto em Marilândia. Tem até as imagens dele aqui, entrando nesse comércio, a gente até trouxe essa matéria aqui no Ronda, na tela. Nas imagens, vemos uma dupla já dentro da loja. Um dos homens usa um guarda-chuva, o outro veste camisa preta, bermuda vermelha e boné. Em questão de segundos, os dois agem rápido e saem do local com os produtos furtados. De acordo com o boletim da polícia, para conseguir entrar no comércio, os suspeitos usaram uma pedra para quebrar a porta de vidro. Do local, foram levadas semijoias e acessórios, com um prejuízo avaliado em cerca de R$ 4.000. Após recebermos informações que na madrugada houve um arrombamento na cidade de Marilândia, onde indivíduos entraram num comércio e furtaram joias, intensificamos o patrulhamento na cidade e conseguimos localizar os indivíduos, foram presos e o material recuperado. Após a identificação, localização e prisão dos dois homens de 39 e 20 anos, apontados como responsáveis pelo furto, a Polícia Militar deu continuidade à ação e, com o apoio da Polícia Civil, as equipes chegaram a outras duas pessoas, de 32 e 45 anos, que teriam comprado parte das joias furtadas. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia de Marilândia. Os dois autores devem responder por furto qualificado, já os outros dois por receptação. Parte do material foi recuperada e será devolvida ao proprietário. A ação rápida mostra a integração entre a Polícia Militar nas prisões e a Polícia Civil na investigação e autuação dos crimes. Muito bem, olha, em Conceição da Barra, a polícia acabou flagrando uma adolescente praticando crime análogo ao tráfico de drogas. Ele estava com pedras de crack, infelizmente, substância aí de crack. Um menino de apenas 16 anos de idade.
Segundo ele, ele ia vender, inclusive é a rotina no bairro Favica, em Conceição na Barra, nos fundos do Beco do Lauro, havia esse indivíduo trazendo uma roupa, já inclusive por denúncia, menor, 16 anos, e uma quantidade grande, viu, de entorpecente que foi encontrado com ele. Mais de 1.500 pedras de crack. Olha só, gente, 1.500 pedras de crack com esse adolescente de apenas 16 anos de idade. O material foi apreendido e o garoto também foi encaminhado à delegacia para que se tome as providências cabíveis na situação de menor infrator. Que triste, um garoto de apenas 16 anos de idade. Se ele disse à polícia que era da Bahia, que estava em Conceição na Barra para comercializar droga. Posteriormente, a polícia descobriu que ele não era da Bahia, ele é meio de Conceição na Barra, também natural de Conceição na Barra, tinha saído de Conceição da Barra para localidade próxima, mas que problemas do tráfico de drogas, o pai mandou de volta para ficar com a mãe, enfim, e ele continuou praticando o crime, o tráfico de drogas. Tem apenas 16 anos de idade, com essa quantidade de pedras de crack em Conceição da Barra. Infelizmente, viu? Infelizmente. A polícia prendeu um suspeito de ter matado um jovem em um bar em Linhares. Está aqui, ó, o suspeito preso, ele teria matado um jovem no bar. Quem vai trazer os detalhes é o Will Souza, na tela. Após investigações, a Polícia Civil identificou Renan Alves da Silva, de 22 anos de idade, como autor do crime que vitimou Tiago Cardoso Silva, de 23 anos. O homicídio foi cometido no dia 15 de janeiro de 2026, em um bar que fica no centro de Linhares. Bom, os rapazes que estavam no bar, no estabelecimento comercial, me parece que estavam fazendo uma janta ou alguma coisa assim, e o Renan estava discutindo com uma mulher na mesa próxima ao lado. Então, eles não gostaram de algum tipo de interferência. A vítima, né, teve algum tipo de interferência nessa confusão. E esse Renan estava armado e acabou o executando com vários disparos de arma de fogo ali mesmo no estabelecimento comercial. Segundo o delegado, o suspeito se apresentou na delegacia juntamente com o advogado. Durante o interrogatório, ele disse ter descartado a arma do crime. A arma era ilegal, inclusive ele disse que jogou a arma fora. Disse que estava armado para se proteger de alguma coisa, mas é inconcebível uma pessoa andar armado na cidade, ainda mais arma ilegal, que não tem nenhum registro, e ele não tem porte de arma também. Renan já foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares e responderá na justiça por 2 crimes. E aí está preso à disposição da justiça, que coisa, né? O crime causa isso, o crime faz isso, deixa a pessoa recluso de liberdade. Então você quer viver em recluso, quer viver preso, você continua praticando crime. Se porventura for preso, em muitos casos a tragédia pior, acaba morrendo nesses confrontos, acaba morrendo devido ao tráfico de drogas. Não leva ninguém a coisa boa, não. Crime não compensa e jamais vai compensar, e eu vou sempre falar aqui no Ronda da Cidade. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco tem alô para você que está assistindo o nosso Ronda. Já já a gente volta.